Boa noite, caros internautas. Estamos começando agora o nosso programa Bate-Papo na City. Hoje estaremos aqui recebendo o doutor Diego Aquino, ele que é psicólogo, né? E também vamos falar sobre um tema que realmente atinge toda a população mundial, que é a depressão. O doutor Diego Aquino, ele é psicólogo, neuropsicólogo. Estamos aqui para bater esse papo com você. Você já fique aí na live, comece a compartilhar, chame seu amigo. Estaremos também aqui transmitindo pela Rádio Web Ipiracity. E doutor Diego Aquino, psicólogo formado pelo Centro Universitário Estácio, a FIB, pós-graduado em neuropsicologia pela Unirio-Idem, psicólogo e membro integrante do grupo de extensão de apoio psicológico ao estudante de medicina da UFBA, psicólogo e membro integrante do projeto Girassol, sócio e psicólogo das direções clínicas e YouTube do canal Mais Psicologia e também colunista do site Ipiracity. Uma ótima noite para você, doutor Diego Freitas. Que também faz parte do nome. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Até compartilhei aqui já também no meu Facebook. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui participando, né, desse programa que tenho certeza que tem uma relevância muito grande, não só em Ipirá, mas em outras cidades também, e para falar de um tema que é um tema muito pertinente, né, a depressão. O Brasil, que ocupa a segunda posição em relação às Américas, no ranking da depressão, temos mais de 5,8% de nossa população, ou seja, cerca de 12 milhões, né, de pessoas que sofrem com a depressão, depressão que está associada a diversos prejuízos que podem ser causados na vida desse paciente, então desde sua vida pessoal, amorosa, a relação familiar, interrelação. A depressão hoje ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a doença mais incapacitante do mundo. Então, só para a gente fazer uma comparação, a depressão supera inclusive a isquemia cardíaca. Então, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar hoje aqui. É complicado, viu? Então, desde já peço aos caros internautas que façam aí seus questionamentos, compartilhem a live. Eu, daqui a pouquinho, estou aqui compartilhando a live no Ipiracity, não compartilhei ainda, porque nós também, daqui a pouquinho, chega aí o nosso grande amigo Johnny Costa, e a Cláudia Moura já está aqui. Eu adoro você, Jorge Wellington, agora você, Jorge Wellington, e dá uma boa noite aí para todos nós. E, Diego, chega aí o nosso grande amigo. Eu vou pedir um pouco o seu áudio aí, que está um pouquinho baixo, tá entendendo? Deixa eu melhorar aqui. E você escreveu Melhorou? Artigos sobre depressão, né? E um deles, que foi esse último aqui, que foi O Sorriso que Esconde a Depressão. Eu te pergunto, toda pessoa que passa por essa infelicidade de ter a depressão, ela só fica mal-humorada ou ela também pode ter uma alegria exacerbada? Então, Jorge, a depressão, ela não é uma receitinha de bolo, ela não se manifesta só de uma forma. Não à toa existem diversos subtipos de depressão. Desde as mais leves, que passam quase como imperceptíveis, como as mais graves, que literalmente podem paralisar o sujeito. Sobre esse artigo, O Sorriso que Esconde a Depressão, ela se trata de um subtipo
né, que não à toa já vimos também diversos famosos, né, que aí nas lentes para o público se apresentam como pessoas sorridentes, como pessoas solícitas, pessoas que estão sempre alegres, e aí vem depois a surpresa de que essa pessoa cometeu suicídio, de que essa pessoa sofria com a depressão. Esse subtipo de depressão, em especial, ela se dá principalmente por aquilo que nós chamamos de labilidade emocional, ou seja, ela pode ficar alegre através de estímulos positivos de uma forma muito rápida, mas também pode deprimir esse humor de uma maneira também tão rápida quanto essa alegria, através de estímulos negativos. Então, tem diversas outras formas da depressão se manifestar, através da tristeza, através da irritabilidade, dessa tristeza profunda, né, que vai trazer diversos prejuízos e, inclusive, talvez muitas pessoas não saibam disso, trazer mudanças na estrutura física do nosso cérebro. A gente fala de hipocampo, a gente fala de massa cinzenta, de redução da massa cinzenta, né, de redução da estrutura do hipocampo. Então, não se trata de uma frescura, tá? Existem alguns aspectos históricos que nós carregamos até hoje, né, Jorge? A depressão ela não é algo, né, que aconteceu agora na nossa modernidade. A depressão, ela anda ao lado de nós, seres humanos, desde os primórdios. A gente consegue ter acesso a esses registros já na obra de Homero chamado A Ilíada. Então, para as pessoas que gostam de leitura, certamente já ouviu falar nessa obra. Lá existe um personagem chamado Belofonte, onde ele fala que ele se sente uma pessoa odiada pelos deuses, condenado a vagar sozinho pela Leia, sem a presença dos homens. Então, daí a gente observa, né, como uma pessoa pode se sentir tão triste a ponto de achar que ela é odiada até mesmo pelos deuses, né? Então, essa ideia, ela começa a se perpetuar por Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, né, onde ele fala que esse sujeito, quando ele vive em excesso de tristeza e de medo, ele é acometido pela melancolia. Melancolia que é o mesmo que a depressão, é um termo ainda utilizado, inclusive pela psicanálise, né? Então, ainda é uma ideia muito simplista do que é a depressão, mas era um início até muito bom, mas a partir da Idade Média, algumas coisas começaram a mudar, principalmente quando colocamos uma instituição religiosa para definir, né, o que é da mente e o que é do corpo. Como assim? Né? A depressão nessa época da Idade Média, por essa instituição religiosa, não é novidade, a Igreja Católica na época, ela colocava que a depressão ela tinha a ver com algum tipo de influência sobrenatural e que também essa depressão estaria associada ao pecado da assédia, ou seja, o pecado da preguiça. Então muita gente ainda acha isso até hoje, né? Isso é preguiça, a pessoa não tem energia para nada, isso é um preguiçoso, né? E o pecado do ócio. Então, ainda carregamos essas ideias que é muito baseadas em inferências, né? Eu acho que deve ser isso. Muito pouco baseadas em estudos de fato, como é hoje. Essa ideia de que, né, a depressão tem uma causa sobrenatural que não está envolvida com a preguiça ou com outras frescuras que muitas vezes as pessoas podem achar, né? Olha, estou conseguindo ter acesso aqui também aos comentários agora. Então, essa ideia de que algo sobrenatural, né, pode se manifestar, só veio começar a diminuir um pouco já lá no renascentismo, quando a depressão começou a ganhar um corpo de fato, né, como uma doença que antes era dita como doença dos nervos,
né, ali já no renascentismo, alguns até diziam que a depressão era um sinal de alguém intelectual, né, por trazer essa introspecção, essa viagem para si, saber dos seus próprios limites, defeitos, era um sinal de um intelecto alto, né. Mas a depressão ela foi ganhando estudos, foi se desenvolvendo, foi se ampliando essa ideia do que de fato é essa doença e quão séria ela é. É verdade. Então, estamos aí com o doutor Diego Aquino, ele que é psicólogo e está aqui hoje batendo um papozinho no programa Bate-Papo na City. E eu já agradeço já a todos os internautas que estão aqui compondo essa rede aqui, né, para a gente compartilhar informações, vocês tirarem as suas dúvidas, mandar um grande beijo aqui, uma boa noite para Neide Alba, o Bruno, seu irmão, tá aqui, presente aqui, ó, já se faz presente. A Inês Sampaio também, dando boa noite a todos, a Ana Célia Guzmão, a Ana C. Carvalho, Cláudia Moura, então, todos aqui presentes, boa noite. Eu peço a vocês para que compartilhem a live e façam seus questionamentos. E falando hoje que o tema é depressão. E a depressão, caro doutor Diego, ela deixa várias marcas, né? As marcas históricas da depressão. Essa marca histórica da depressão foi um artigo também que você fez lá para o site do Ibiracite e diz que a Organização Mundial da Saúde diz que a doença mais incapacitante do mundo é a depressão. Ela atinge cerca de 322 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só nas Américas, para termos uma ideia, o Brasil lidera o ranking com mais de 5,8% de sua população com algum tipo de depressão, perdendo entre as Américas apenas para os Estados Unidos, com 5,9% da população com algum tipo de depressão. Caro Diego, por que essa doença é tão incapacitante assim? Bom, aí a gente volta para aquela questão de que a depressão ela não é algo tão simples assim, né? Ela tem um poder sim de paralisar, porque ela afeta diversas esferas, né, das nossas vidas, né? Não só a questão do humor triste, não só o desânimo, mas existem questões físicas envolvidas, como a perda de energia, existe o cansaço, que é muito fácil, existe um tipo de depressão que literalmente paralisa mesmo, né? Que se chama estupor depressivo, que tem como uma característica forte a catatonia, ou seja, a pessoa de fato para, ela faz as necessidades dela no leito, onde ela estiver, ela não se alimenta, ela pode desenvolver, né? Quando a gente fala de depressão, a gente tem que entender que a depressão ela não tem só uma forma de desenvolver, não é só, porque essa pessoa, né, perdeu muita coisa, que muitas vezes algumas pessoas assim, nossa, mas é uma pessoa que tem tudo, né? Tem dinheiro, tem família, tem um bom emprego. Eu não entendo por que ela teve depressão, por que ela tem depressão. Então não é só através de uma via que essa pessoa pode sofrer com a depressão. Ela pode ter depressão por conta de alguma perda na vida dela, ela pode ter depressão por condições fisiológicas mesmo, em relação à alimentação, em relação a algum tipo de disfunção neurológica, ela pode desenvolver depressão através de até mesmo algum tipo de medicamento, né, ou através de uma condição hereditária. Então ninguém está isento à depressão. Tá? As pessoas têm que entender que a depressão ela também não é falta de alguma religiosidade. O que eu vejo muitas vezes, algumas instituições
já que aqui é um programa, né, um bate-papo, né, eu vejo isso até como um crime, né, de reduzir a depressão a algo simplesmente relacionado ao credo. Vem aqui que eu vou curar sua depressão em 5 minutos. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque por se tratar de uma condição clínica, quando se coloca a depressão dessa forma, isso pode frustrar muito mais uma pessoa, porque talvez ela entenda, talvez eu não tenha salvação. Né? Então, existe ainda muitas formas de as pessoas reduzirem a depressão a algo ou puramente espiritual ou puramente fisiológico, então não é bem assim. A depressão é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Tem um tratamento com profissionais especializados, ou seja, um psiquiatra que vai ministrar, né, as medicações. Psiquiatra, gente, entendam isso, tá? E o psicólogo que vai cuidar desse enfrentamento da depressão. Reduzir apenas para um profissional ou outro também é perigoso. Né? Principalmente, né, eu falei que a falta de energia e o cansaço fácil é um dos sintomas, ok? Ok. Um outro sintoma que faz parte da depressão, esse já sintoma psicológico, que é muito comum em pessoas que sofrem com a depressão, é a ideação suicida. Muitas vezes, uma pessoa ela pode não cometer suicídio por não ter energia, por não ter essa energia suficiente, ou até mesmo não ter energia nenhuma para cometer o suicídio. Quando uma pessoa se limita apenas a tomar medicação, a medicação ela vai cuidar dos sintomas físicos. Ou seja, essa pessoa então passa a ter a energia necessária, que não tinha antes, mas não tratou aspectos psicológicos, como a ideação suicida, então ele passa a ter energia para cometer o suicídio. E aí, infelizmente, acontece o que vemos com muito pesar, que é o número de suicídios, né, que crescem cada vez mais, principalmente entre jovens, em decorrência da depressão. Então, é importantíssimo salientar que essas pessoas precisam de um tratamento de fato especializado com esses dois profissionais. Né? A medicação ela pode ser sim, uma fortíssima aliada, mas acompanhada de um tratamento psicológico. Acontece muito em outras situações, acredito que pode ser uma pergunta até um pouco assim, assim, ó, acontece que muitas pessoas gostam de se automedicar. Essa automedicação, todos nós sabemos que é um problema para qualquer pessoa, principalmente quem não é da área de saúde. E essa automedicação acontece muito a pessoa no estado de depressão. Mesmo assim que ela pode ser que alguém fale para ela, toma tal coisa, que isso melhora. Acontece muito isso, consequentemente pode evoluir esse quadro para um quadro mais agravante? Pode sim. Falando dos aspectos físicos da depressão, principalmente quando a gente fala de neurotransmissores que são afetados por conta dessa síndrome, por conta dessa doença, a depressão ela vai afetar principalmente aquilo que nós chamamos de monoaminas, né? A dopamina, serotonina, noradrenalina, pode também influenciar na produção de um neurotransmissor chamado GABA, né? Entre outros. Pode também afetar, já a gente vai chegar nesse assunto também, tá? Mas por que é tão complicado assim? Até quando nós falamos de antidepressivos, existem diversos antidepressivos para tratar sintomas específicos. Os antidepressivos que também funcionam como um medicamento que vai atuar em outros transtornos como a ansiedade, que tem neurotransmissores que são afetados de uma forma um pouco parecida,
Tá? Então, até mesmo esses antidepressivos são selecionados através de uma avaliação neurológica, avaliação psicológica, para que essa pessoa faça uso do medicamento correto. Porque uma medicação errada, um estímulo errado em um neurotransmissor desse, pode inclusive piorar. Quando a gente fala, por exemplo, de um transtorno afetivo bipolar, o antidepressivo ele já não é utilizado. Então tem que se tomar cuidado com isso. Porque o antidepressivo passado em alguém que tem um transtorno afetivo bipolar, que sim, tem a depressão também ali como um componente, mas tem a mania. Então ele pode piorar ainda a situação dessa pessoa que sofre com o transtorno bipolar, né, e trazer prejuízos gigantescos na vida dessa pessoa. Né? Existe até mesmo, né, antipsicóticos que são passados para pessoas que sofrem com a depressão a depender dos sintomas. Né? Existe um subtipo da depressão que é causado por um AVE, o acidente vascular encefálico, né? Onde essa pessoa, através desse AVE, através dessa depressão que foi gerada ali, vai desenvolver delírios, alucinações. Então imagina você passar uma medicação errada para uma pessoa como essa, né? E infelizmente eu ainda vejo essas pessoas terem fácil acesso a essas medicações que são controladas, né? Então, infelizmente ainda nós enxergamos esse cenário. Então é bem complicado. Não se pode fazer automedicação, né? Por isso que existem os profissionais aí, né, para tratar disso, né? E existe essa necessidade que vocês aqui da Ipiracity estão proporcionando para o público que está nos assistindo, de ter essas informações, entender que a depressão não é algo nem de longe tão simples assim quanto se pensa. É verdade. Estamos aí com o doutor Diego Aquino, ele que é psicólogo, aqui descontraído, no bate-papo na CIRES. Ele também é psicólogo clínico e neuropsicólogo, né? Então, estamos aí. Peço a todos vocês aí que estão acompanhando a nossa live que façam seus questionamentos, compartilhem a live. Está aqui a Simone chegou, a Juscelia também dando boa noite, a Linoete, Neide Alba. E a Simone, ela faz aqui um questionamento aqui, Diego. Faço o tratamento psicológico mais psiquiatra por conta de uma enfermidade que é a fibromialgia, quem passa. E o Clodoaldo também dá uma boa noite a todos. Como é essa questão que a Simone colocou aqui, Diego? Alô, Diego? Está ouvindo? Teve um corte na tua fala, mas você pode repetir? A Simone, ela fala aqui, faço tratamento psicológico, mais psiquiatria, por conta de uma enfermidade que é a fibromialgia, né? Que passa. E aí, qual é essa correlação psicológica, psiquiatria com a fibromialgia? Perfeito. É necessário entender que não necessariamente quer dizer que essas dores geradas pela fibromialgia vão cessar. Né? Até porque a ideia de cura para quem trabalha com a psicologia é algo bem subjetivo, né? O que é cura? Você viver como você vivia antes? Será que é possível a gente viver como a gente vivia ontem, né? Então essa pessoa vai aprender a conviver com aquilo. A depressão, ela pode ou não cessar. Para quem, né, quiser ter acesso ao canal, aqui no Ipiracity, tá, gente, também vai ter minhas colunas onde eu vou falar sobre esses subtipos de depressão. Mas recentemente eu coloquei um vídeo lá no meu YouTube que é a depressão como transtorno disfórico pré-menstrual. Que essa depressão ela vem associada à síndrome pré-menstrual, né, onde se desenvolve aí diversos sintomas, desde a tristeza profunda, a angústia, né, a irritabilidade, a raiva acentuada, e junto a isso vão se somar outras questões, como essa sensação de estar sobrecarregada o tempo inteiro,
né, vão afetar aí questões relacionadas à memória, ao apetite, ao sono e questões físicas como dores musculares, dores na articulação. Então, muitas vezes a pessoa pode estar pensando, pô, tô com chikungunya, tô com dores articulares aqui e tal. Mas pode estar muito associada, inclusive, à depressão. Imagine, então, a pessoa sofrer com depressão durante, né, todo esse período menstrual, pré-menstrual, né? Então, e existem casos de depressão que acontece um episódio único e a pessoa pode não sofrer mais, né? Mas tudo isso tem que ser acompanhado. Pois assim como a fibromialgia, né? Isso. Então, estamos aí com o doutor Diego Aquino, psicólogo, neuropsicólogo. Estamos aqui batendo esse papo bem descontraído aqui no Bate-Papo na Siri. E compartilhem a nossa live para poder chegar a essa informação às pessoas possíveis e também façam os seus questionamentos. Lembrando que nós também estamos aqui retransmitindo pela Rádio Web Ipiracity, já está também com um novo site, tá? radiowebipiracity.com, e também estamos aqui começando a fazer essa transmissão, Diego, via como é o nome daquele aplicativo que a gente esquece? Instagram. E aí a gente está tentando aqui, brevemente, nós estaremos também fazendo a retransmissão YouTube e Facebook simultaneamente também. Então, estamos aí com todos vocês para poder compartilhar, perguntar, o que for. E agora, Diego, me chamou a atenção aquele artigo seu, que é do sorriso, né? Que o sorriso que esconde a depressão. E nem sempre o sorriso pode ser considerado sinônimo de felicidade. Como é isso aí? Então, né? Para quem gosta de assistir a vida dos artistas, né? Temos diversos artistas que já sofreram com esse tipo de depressão, né? Como o Chorando, Charlie Brown, para quem, né, acompanhou também o Chester Bennington, eu não sei direito falar o nome desse rapaz, mas é um ótimo cantor que foi do Linkin Park, né? Esses, infelizmente, tiveram um desfecho ruim, se mataram, né? Mas à vista de todos eram pessoas sorridentes, pessoas que brincavam. Lá na UFBA, por exemplo, tivemos uma estudante que impactou a todos, porque ninguém imaginava que essa menina ela sofria com a depressão. É incrível como todos ao redor dela falavam que era uma menina que sempre estava disposta a ajudar, que sempre estava sorrindo, que sempre era proativa, mas ao ficar sozinha sofria com isso, não suportou isso e acabou cometendo suicídio, né? Então nem sempre um sorriso de fato quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa saudável, uma pessoa que não esteja isenta de uma depressão, por exemplo. Não à toa, nas redes sociais sempre vemos pessoas extremamente sorridentes, mas nem imaginamos como essa pessoa pode ser, né, fora dessa rede social, por exemplo. É verdade. E as redes sociais, muitas vezes, escondem muita coisa, né, Diego? Ninguém sabe o que é que a pessoa está passando por trás das câmeras, né? Por trás das redes sociais. E isso realmente é complicado. Então, pedindo aqui a todos vocês que façam seus questionamentos, vocês que estão acompanhando essa live hoje aí, um tema muito interessante que é a depressão, o programa Bate-Papo na Síria, aqui hoje com o doutor Diego Aquino, psicólogo e neuropsicólogo. Estamos também transmitindo aqui através da Rádio Web Ipiracity e também do portal ipiracity.com. E eu ainda continuo aqui, Diego, nesse artigo que você fez, que é O Sorriso que Esconde a Depressão, e você diz aqui que assim funciona a depressão, sorridente
ou conhecida como forma técnica, né, como depressão atípica ou depressão com características atípicas. Como é essa questão dessa depressão atípica ou com características atípicas? E, além disso, ela tem alguns sintomas, né, que deve apresentar, que pode ser tanto um pouco leve quanto mais grave, né? Explica um pouquinho para a gente. Depressão atípica é justamente quando a gente fala de depressão, né, qual é o cenário que as pessoas costumam montar, né? É uma pessoa que está sempre ali isolada, é uma pessoa que não tem convívio com ninguém, e não é bem assim, né? Então, por isso que ela funciona exatamente assim, de forma atípica, ela não é como as pessoas de fato desenham. Então, ali ela vai ter, óbvio, como todas as depressões, elas vão compor um conjunto de sintomas que vão se manifestar durante um período, que normalmente a gente fala que são entre 2 semanas, a no máximo 2 anos. Existe um tipo mais grave de depressão que pode perdurar por mais de 2 anos, mas quando a gente fala dessa depressão atípica, né, como é isso? Né? Ela funciona praticamente de uma forma invisível. Essa pessoa ela não gosta de mostrar esse lado, né, com o qual ela sofre para outras pessoas. Né? Então, até mesmo nessa depressão atípica, não necessariamente ela vai ter todos aqueles sintomas, né, que estavam no artigo. Vale lembrar que os artigos do qual o Jorge está falando já está disponível, né, Jorge? Tá sim, tá sim. Pronto. Para quem quiser ter acesso à coluna, então teremos esse artigo já lá no site da Ipiracity. Corre lá, tem acesso. Lá vamos falar sobre diversos outros tipos de depressão. Né? Esse aqui, no caso, né, de origem psicológica, né? Então, quando falamos de depressão no geral, ele vai afetar algumas áreas, como áreas relacionadas ao apetite, né? Onde pode haver uma perda de peso ou um aumento, né? Pode ter um aumento do sono, que é o que chamamos de hipersonia, mas às vezes as pessoas falam assim para mim, Diego, eu adoro dormir. Não, mas a gente tem que entender que é uma necessidade exagerada do sono. Né? E tem uma outra sensação que é muito comum, né? Que nós chamamos de paralisia de chumbo. É como se a pessoa estivesse literalmente carregando o mundo nas costas. Né? Braços, pernas, ombros. Né? Ele sente com um peso literalmente físico sobre ele. Né? Agora, né, uma coisa ele não foge à tipicidade da depressão, que é uma reação que a gente chama de uma reação exagerada à rejeição. Então, qualquer indício que às vezes passe pela cabeça dele, mesmo que não tenha nenhum embasamento de que ela esteja sendo rejeitada por um ambiente ou por uma pessoa, ela diminui esse humor de forma muito drástica, mas não na frente de outras pessoas. Pois é, Diego, estamos aí com Diego Aquino, doutor Diego Aquino, psicólogo e neuropsicólogo, e aí tá ficando, doutor Diego, assim, ela está falando aqui, Diego, boa noite. Muitas vezes já ouvi e ainda ouço pessoas falarem que depressão é frescura ou falta de ocupação. O que você falaria, Diego, para as pessoas que pensam assim? Pessoas que são as verdadeiras. Mas, Simone, falando sério, né? A gente falou aqui no início, não sei se você acompanhou, existe ainda muitas cargas históricas que nós carregamos. Pessoas que apenas deduzem, né?
quando normalmente a gente vê essa depressão se manifestar como essa falta de energia, com esse cansaço que é muito fácil, muitas vezes a pessoa para e pensa, olha, isso aí é besteira, né? Quando essa pessoa perde o interesse, o gozo em fazer diversas coisas que ela fazia, como sair com os amigos, né, para beber, que sair com o crush, né, que hoje em dia o termo é esse, que a gente usa para sair com o namorado ou com a namorada, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, olha, isso é besteira, essa pessoa é preguiçosa, não está vendo que isso aí é frescura? Como é que pode se a pessoa está chorando por nada, se a pessoa está se irritando por nada? Como é que pode esse adolescente ser tão irritadiço assim? Na depressão, na adolescência, muitas vezes essa depressão pode se manifestar como essa irritabilidade, né, esse isolamento também. Então, muitas vezes as pessoas deduzem, né? Nós adoramos deduzir, inferir sobre a vida de outras pessoas e achar que isso de fato é uma preguiça, que é frescura, né? Ou que é o demônio tomando conta. Isso é um demônio, né? Tá lá obsediando no ombro dele, fazendo que ele sinta pesado. E não é bem assim. As pessoas precisam parar de tentar reduzir essa doença como algo pura e simplesmente de uma forma subjetiva, mas é exatamente como eu falei, reducionista. Não é bem assim que funciona, tá? Agora, existe uma questão, Jorge, principalmente nessa depressão que eu te falei, existe para algumas pessoas a dificuldade em se reconhecer com a depressão e até mesmo a dificuldade em procurar ajuda. Durante meus estudos que eu fiz de uma forma mais intensa sobre a depressão, óbvio que entre os livros eu também tentei participar de alguns grupos virtuais, onde existem pessoas que literalmente se prendem nisso, e é preocupante até, porque eu lembro que eu participei de um grupo do Facebook, não vou divulgar o nome aqui, de pessoas que a ideia era se ajudar, né? Então eu tentei participar, tentei colocar inclusive alguns vídeos, né, tentando, né, elucidar um pouquinho, algumas mensagens motivacionais, óbvio que em um nível, né, não exagerado, e as pessoas praticamente me expulsaram, né? Você não pode estar fazendo isso que as pessoas aqui estão sofrendo, mas não, calma aí, o que foi que eu fiz? Elucidar, incentivar as pessoas a saírem de uma condição ruim e procurarem ajuda especializada. Então, eu notei que muitas vezes o gozo dessas pessoas era falar que iriam se matar, eram falar que estavam, né, no buraco, achar que ninguém teria acesso. É um dos pensamentos típicos, né? Típicos que essas pessoas às vezes acham que estão num buraco tão fundo que ninguém vai alcançar. Na psicoterapia, principalmente, a gente utiliza muito essa escuta para que essa pessoa se esvazie desses conteúdos, né? Eu estou vendo que já tem aí algumas perguntas, né? Outras perguntas aqui. Que bom o pessoal participando. Isso. O Gilmar está chegando aqui também, Diego. Aliás, antes do Gilmar, eu vou fazer uma pergunta aqui de Fran Basto, que ela falou assim: boa noite, gostaria de saber como devemos nos comportar diante de tantas fake news. Pessoas compartilham sem pensar no sentimento uma das outras. Isso é desvio de caráter ou psicopatia? Pode ser os dois. É um mito. Quando a gente fala de psicopatia, foi Fran, não é o nome dela? Isso, Fran Bastos. Viu, Fran? Quando a gente fala de psicopatia, é óbvio que eu vou falar aqui de uma forma muito reduzida, né? Quando a gente fala dessa psicopatia, a gente fala de pessoas que o gozo delas é o sofrimento de outras. E quando a gente fala de psicopatia, não necessariamente quer dizer que essa pessoa seja altamente perigosa ou um serial killer. Isso a gente está falando de vamos colocar aqui de uma forma mais fácil de entender. O serial killer já é uma forma muito mais graduada de psicopatia, né?
Essa psicopatia ela pode ser em um nível mais baixo, de pura e simples manipulação, ou seja, essas pessoas vão utilizar fake news, né, vão brincar com o sentimento de outras pessoas, outros podem virar políticos, né, outros podem virar maníacos, estupradores, outros podem virar serial killers. Então, sim, pode estar relacionado, mas temos que ter calma, né, em já sair diagnosticando essas pessoas que espalham as fake news. Mas pode sim estar relacionado. O Gilmar Mendes também está aqui participando, e ele fala que nessa época de pandemia, o número de pessoas com depressão tende a aumentar. O que as pessoas devem fazer para superar essa pandemia sem adquirir um princípio depressivo, de depressão? Então, para quem acompanhou a nossa última live, a gente falou muito de algo chamado de pertencimento. Então, a dificuldade de se sentir pertencente a um ambiente, até mesmo que seja familiar, vem sendo muito difícil. E eu observo, até mesmo nos atendimentos online que eu faço, uma dificuldade para essas pessoas se sentirem pertencentes ao ambiente, porque vem à tona diversos conflitos. Né, sobre essa dica que você falou para que não se desenvolva um princípio de depressão, eu acho que eu posso falar não só de depressão, mas de uma ansiedade patológica. É interessante essa pessoa tentar desenvolver aí uma rotina, né, focar no que a gente chama de círculo, né? A pessoa muitas vezes fica presa apenas a um círculo, então ela vai ser influenciada o tempo todo por esse círculo. O que é que eu quero dizer com isso, né? Se a gente para assistir jornal hoje, a gente vai assistir muitas coisas, basicamente 90% relacionadas à pandemia. Então, será que a gente vai ter condições de pensar em outros aspectos? Não, né? Então, a gente precisa definir uma rotina que seja relacionados ao trabalho, às atividades diárias domésticas, né, ao lazer, né, ao convívio em família, ao convívio com os amigos. Muitas vezes algumas pessoas pensam que é besteira quando falam assim, olha, faz uma reunião virtual com seus amigos, bota uma roupa bonita, né, para as mulheres se maquiem, né, para as suas amigas, para o crush que não pode visitar porque está nesse isolamento, né? É bom que dá até mais saudade, mas você não deixa de cuidar de outros aspectos, você não deixa de sofrer influência de outros círculos, né? E passa a ser influenciada por tudo isso aí. Então você é obrigado de uma certa forma a dividir sua atenção com essas questões e sofrer a influência delas também, tá? Então não vai fazer com que você fique preso apenas a um conteúdo. Isso, estamos aí com o Dr. Diego Aquino, ele também que é psicólogo, neuropsicólogo. Estamos falando aqui da depressão e pedimos a vocês aqui que participam aqui do Piracite que façam seus questionamentos, compartilhem a live. Estamos também retransmitindo aqui pelo Instagram, estamos também pela rádio web ipiracite.com e vocês podem fazer os seus questionamentos. E o Clodoaldo, Diego, tá chegando aí o nosso grande amigo Johnny, viu? Hoje ele atrasou. Opa! Mas ele me falou aqui, ele falou, vou atrasar um pouquinho, mas eu chego. E o Clodoaldo, olha ele aí, ó. Veja ele tá chegando. Super Johnny! Pois é. Opa! Se apresente, Johnny Costa, que daqui a pouco eu faço a pergunta de Clodoaldo. Deu boa noite. Rapaz, boa noite para todo mundo. Cheguei aqui um pouquinho atrasado, mas são as artes do ofício ainda, tá? Mas eu sei que tá indo tudo muito bem, o pessoal tá tirando as dúvidas aí, rapaz. Mas é isso mesmo, né? Deu para curtir um pouquinho de vocês agora há pouco, as perguntas, tudo mais, porque o tema é extremamente importante, né? História de depressão, né? E a gente tem uma pessoa hoje
Jorge, muito capaz, muito competente, que pode nos ajudar a todo momento, principalmente quando o aspecto é psicologia, é depressão, viu? Uma boa noite a todo mundo, estou chegando agora, não estava na live de Bezerra não, viu, gente? Só um detalhe, tá? Mas graças a Deus estou aqui, gente, e vamos nessa, né? Tem gente aí na live, aí Clodoaldo já está ligado, o Fran também, Gilmar também está aqui, Simone Santos também, pronto, tá aí, que beleza, vamos nessa então. Saudade de você, viu, Johnny? Já tava com muita Rapaz, saudade. pois é, rapaz, mas eu cheguei aqui, não é? Tava o pessoal perguntando, não vai pra lá, não, tô indo, gente, tô indo. É depressão, eu digo a vocês, vai lá. Já viu, né? Piraense é o negócio, né, rapaz? Ai, ai, aí eu gosto demais, né? Mas vamos lá, Jorge. O Clodoaldo, Diego, ele fala assim, em minha rotina de trabalho, eu lido com vários tipos de pessoas. Quando a pessoa é tímida ao extremo e evita contato com outras, isso pode indicar que a pessoa é depressiva? Não necessariamente. Isso pode fazer, sim, parte da personalidade dela, né, mas também pode fazer parte desse aspecto depressivo. Muitas vezes a depressão ela pode sim se manifestar dessa forma, até porque quando falamos de uma distimia, por exemplo, né, existe esse aspecto da introversão. E para essa pessoa, inclusive, identificar também é muito difícil. Então a gente tem que também avaliar aí outros sintomas que vão estar envolvidos. Por isso que a depressão ela não se resume apenas a um ou outro sintoma, a gente tem que compor aí um quadro sintomático para identificar e ajudar esse paciente no que for necessário a superar essa depressão. Johnny Costa, Johnny caiu aí a live aí, ou caiu o sinal dele aí, mas ele deve estar voltando já aí. Aí, tá voltando. Antes de Johnny entrar aí, Diego, eu vou mandar aqui também, né, um alô para o pessoal aqui do Instagram, a Maria Reis, que está participando, o José Paulo Passos, que está participando, a Costa Gracilene está participando, o Ilma Oficial está participando, Ana Paula Souza, Alessandra, Lidiane Ferreira, tem muita gente participando. Tanto aí, Johnny Costa, eu estou falando que esse alô que eu dei aqui agora é para o pessoal também do Instagram, que também está fazendo a participação aqui conosco, vendo a nossa live e falando que hoje estamos transmitindo, aliás, desde ontem, para a Rádio Web Piracity, aqui no Facebook e também ao vivo aqui no Instagram. Brevemente estaremos também no YouTube, simultâneo com o Facebook e o Instagram. Johnny Costa. Perfeito, gente, é isso mesmo. Nós estamos no Instagram e a gente já agradecendo a você que está participando, né? Tem o pessoal participando aí, fazendo perguntas, não é? E deixa eu fazer uma perguntinha aqui, viu, Jorge? Vou cortar a fila do pessoal aí para fazer uma perguntinha aqui com relação a esse problema, né? Sobre depressão, porque realmente é um problema muito, muito sério, que essa geração é incrível. Por mais que você tenha acesso à internet, à tecnologia, mas parece que as pessoas estão mais trancadas dentro de si. Não é? E minha pergunta nesse período de pandemia, as pessoas estão mais em casa e tudo mais, isso faz a pessoa ficar mais propensa à depressão? Aí depois ela liga a televisão e vê notícias ruins. E parece que ela dá uma negatividade enorme, uma carga negativa enorme. E isso faz com que a pessoa entre em depressão ou não? Eu vou até indicar essa leitura também, que é muito boa, principalmente nesse período de isolamento social. Em um livro do Leandro Carnal, ele, de uma forma espetacular, ele nos explica a diferença entre a solidão e a solitude, que é o que nós vivemos principalmente durante esse período. A solidão, que é esse sentimento de estar só e sofrer com essa sensação de estar só. Solidão que pode nos acometer até mesmo quando estamos cercados de diversas outras pessoas. Então isso sim pode causar um incômodo. Quando falamos de depressão, quando falamos de isolamento, isso pode causar uma ansiedade e que dessa ansiedade pode-se sim gerar
uma depressão, né? Ou até mesmo associar um transtorno com outro. Sim, é possível isso. É o que chamamos de depressão agitada, né? Que é a depressão em comorbidade em associação com essa ansiedade patológica. Então, não necessariamente o fato de você estar isolado, você vai desenvolver depressão. Muitas pessoas, inclusive, né, se sentem muito bem, obrigado, quando estão sozinhas, essas pessoas que vivem essa solitude, ou pessoas que sofrem com ansiedade patológica, em uma delas que nós chamamos de fobia social, ou até mesmo a agorafobia, que é esse medo de locais públicos. Então, se sentir isolado, talvez, para ele seja ótimo, né, seja maravilhoso. Né? Então, pode-se sim, né, ter esse gatilho para a depressão, ou não. Né? Como o Johnny falou, né, quando você liga a TV, aí pandemia, né? A gente só ouve falar sobre pandemia e sobre sobre política. Então você já fica triste em ver o nosso cenário como está atualmente. Mas aí vem até a pergunta que nós respondemos aqui do outro internauta que participou, né, que a gente também precisa focar em outras questões, né, que sejam de diversos outros assuntos. Uma que eu esqueci, inclusive, que pode ajudar muito, que eu critiquei, mas que ajuda se utilizado de uma forma inteligente, que é o credo, né, que você tem. A sua religião pode ser algo em que você pode realmente trabalhar as suas angústias também, né? A angústia, como já falamos inclusive na última live, que não pode ser calada. Você tem que sim, né? Tem formas de você precaver a depressão, como a prática de esportes, sim, porque ele vai trabalhar uma dessas monoaminas que vão acabar produzindo outras, na alimentação, em um credo religioso que você vai trabalhar essas angústias também, né? O círculo familiar, enfim, né? Você sabendo trabalhar, dividir sua atenção com outras questões, você pode evitar sim essa depressão. Johnny Costa. Ok. E é isso mesmo, a gente precisa estar atento a isso, e não tem a ver com idade, né, Diego? Não tem nada a ver com idade, né? A gente pensa, não, por que a pessoa tem uma determinada idade, tem uma tendência, mas eu acho que não, né? Johnny, você fez uma pergunta, uma pontuação muito pertinente. Né? Hoje o número, né, o público em que a depressão mais atinge são os idosos. Inclusive, antes da gente avaliar se algum idoso ele sofre com alguma demência, antes a gente precisa descartar se ele sofre com algum tipo de depressão. Mas o número de jovens, de crianças, de adolescentes com a depressão vem aumentando de uma forma vertiginosa. Eu falei um pouco mais cedo com o Jorge, o número de suicídios em decorrência da depressão entre esse público mais jovem vem crescendo muito. Já são em relação ao suicídio, mais de 90% dessas mortes eram de pessoas que sofriam com a depressão. Incrível, não é isso, né? Eu fico pensando porque para o jovem é uma coisa, né? Mas quando atinge o idoso, porque às vezes o idoso ele não tem tanto acesso a muitas coisas, né? E às vezes, digo, o idoso é até discriminado, né? Na sociedade, principalmente foi no início da depressão, o pessoal achava que o idoso era ocupado, tinha que ficar em casa, preso, amarrado, né? Tinha até alguns memes, né? Com relação ao idoso, interessante sobre isso, e ninguém para analisar esse aspecto quanto ao idoso, né? Então é muito bom você na verdade, colocando isso. E aí, outra coisa que eu acho interessante é que a sociedade deve dar um maior valor ao idoso. O problema da sociedade é que é assim, parece que o idoso não tem mais lugar na sociedade, Diego. Infelizmente é assim, não é? E outra coisa, aí entra a psicologia, aí entra um bom profissional, e aí entra também o setor público
para, inclusive, ajudar uma gama da população que às vezes não tem condição de ter um tratamento particular, né? Exatamente. Hoje aqui em Salvador, nós temos diversos projetos de acolhimento, alguns gratuitos, outros de baixo custo, como o projeto Girassol, por exemplo, que nós damos condições para que esse público, o público em geral, eles tenham acesso a essa psicologia de baixo custo. Quando a gente fala desse idoso, a depressão, ela não só do idoso, tá? Mas ela está muito relacionado às perdas na vida desse sujeito. A perda no idoso, por exemplo, a perda da independência, da autonomia que ele tinha, que deixou de ter, a saúde dele que vem debilitando, e a depressão, por afetar questões físicas, como até mesmo estruturas cerebrais, mas em outras questões, como a memória, que se torna afetada por conta da depressão, a qualidade do sono, ela vem a ser afetada também por conta da depressão, a alimentação, a psicomotricidade, que pode se tornar mais lenta, entre outras questões que vai fazer com que essa imunidade baixe mais ainda, e que venha outras doenças como comorbidade. Então, existe essa questão que torna a depressão ainda mais perigosa e ainda mais fatal até. E outro ponto, Jorge, eu já vou te dar só descontando meu atraso, viu, Diego? É só descontando meu atraso. Só descontando meu atraso, gente. Tá? Léo Lima também, um abraço para Léo, William Almeida, boa noite, Jorge, Johnny e Diego também, todos de Pirabaia. Ok, William. Agora, outro fator que é interessante a depressão, e a gente às vezes passa despercebido, é com relação a quem trabalha na área de saúde, Diego. Às vezes você acha um médico que não passa por depressão, então tem esse problema. E me parece que tem um índice muito grande de pessoas na área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que entram em depressão por conta desse aspecto, né? Do que está acontecendo, do dia a dia, do que vê. Então, tem jornalistas também que entram em depressão por conta disso, por conta das notícias que vêm, não é? Então, a pandemia acaba tendo um efeito devastador de muita gente, e geralmente quem está de frente, quem está em contato para nos proteger, inclusive, nos hospitais, nas UPAs, não é? Tem esse problema, né? Também tem esse lado. O profissional de saúde também ele está propenso a ter esse problema. Sim, sim. No grupo de extensão do qual eu faço parte, que é os estudantes de medicina da UFBA, a gente já percebe que isso acontece até mesmo já na formação desses médicos. Existe ainda uma questão, que envolve tudo isso, que esses médicos eles têm que ser fortes, que eles não podem fraquejar, até mesmo entre eles. Então, se essas pessoas falam, sobre essas fraquezas, sobre suas angústias, elas vão se tornar fracas, não valorizadas. Isso acontece em outro público, inclusive, que eu observo, que é da Polícia Militar também. A gente vê também esses profissionais sofrendo muito com isso e não podem falar, né? Então, aí acontece aquela consequência, quando a gente não trabalha as nossas angústias. Voltando para os médicos, eles vivem uma realidade que não é fácil. Eles lidam com o perigo de ser infectado, eles lidam com a morte o tempo inteiro. O cenário de um hospital, o cenário de um plantão, não é nada fácil. Não é nada fácil mesmo. Então, é um profissional que tem que ser acompanhado, sim, E pelo menos aqui na UFBA, a gente já cuida desses profissionais desde a formação deles, para que eles aprendam a lidar com os próprios sentimentos, com as próprias angústias. Isso não quer dizer que eles não vão ter isso quando se formarem, mas pelo menos já estão sendo acompanhados desde então. Ok, Jorge Wellington.
Pois é, Johnny Costa. Estamos aí já finalizando quase, né, Johnny, para a nossa live dessa noite. Mas tem alguns questionamentos aqui ainda. Aliás, o Elber, né? O questionamento de Welber. Antes de comentar esse questionamento de Welber, mandar aqui também um grande abraço para o pessoal também do Instagram, que está aqui, a Maricélia Ribeiro, o Jean Mendes, o Joseval Passos, mandou um grande abraço para você também, Johnny, e ele disse que é uma discussão, né, que o espaço é muito importante para esse tipo de discussão, e principalmente no momento em que nós vivemos, né? E a Boniênia, o Márcio Oliveira, que é o filho de Negunem, que a gente chama ele carinhosamente de Zezinho. Então, agradecemos a todas as pessoas também que participaram aqui também do Instagram, né, participando. E o Elber Santos, ele diz assim, boa noite, doutor Diego. Tema mais que necessário e urgente nesse momento. Parabéns pelas reflexões. Uma pergunta. Depressão, literalmente, não tem classe social, nem distinção de nada? Isso é correto? Corretíssimo. Somos humanos, estamos expostos, ninguém está imune a isso, né? Ninguém está imune à depressão. Até porque, como falamos, a depressão ela tem diversas portas de entrada. E isso não tem nada a ver com classe social, com idade, como o Johnny falou. Não tem nenhuma espécie de segregação. Todos nós estamos nesse grupo de risco da síndrome depressiva, tá? O que podemos fazer é justamente isso que nós já falamos, né? Tentar ter uma vida saudável, falar sobre nossas angústias, saber dividir nossos tempos, nossas atividades, né? De uma forma igual, né? Não focar demais em uma coisa apenas. Quando eu falo focar demais em uma coisa apenas, eu falo de círculo, tá, gente? Familiar, particular, né? Conjugal. É uma coisa que eu vejo acontecer demais, acho que seria até um tema para outra live, né? Ver essa ideia aqui agora. Eu vejo muitas pessoas se anularem nos seus relacionamentos e esquecem que existe essa entidade particular, que existe suas questões ali que precisam existir e a gente se anula em prol de outra pessoa. Então, por exemplo, né? Deixa de existir o Jorge ali, que tem suas necessidades, para existir apenas o Jorge, marido, ou o Johnny ali, que tem um crush dele, né? E a gente deixa de existir. E isso pode sim também causar esse vazio e gerar uma depressão. Então, por isso, a gente precisa dividir nossa atenção com diversas outras atividades. Johnny Costa. Agora, uma pergunta, doutor. Por exemplo, eu agora lembrei de um fato aqui, né? A depressão, ela pode fazer com que alguém ela abandone seu lar e vá morar na rua? Será que isso pode acontecer? Olha, quando a gente fala de aspectos psicológicos, quando a gente fala do se sentir pertencente a algo, a depressão é algo de cada sujeito, ela vai se desenvolver de uma forma diferente em cada pessoa. E quando nós falamos de isolamento na depressão, ela pode se manifestar dentro da sua própria casa, pode se manifestar, né, dessa forma que você me falou agora, de sair de casa, né? Pode, por que não, né? A depressão ela não se manifesta de uma forma, né, uma receitinha de bolo ali. Então ela vai ser construída de uma forma muito diferente entre um sujeito e outro. Ah, foi bom. Eu pensava que não, que era só aquele cara que por exemplo, ele se isolava de tudo e de todos e pronto. E que aquele cara que saía ali não era depressão, né? Então, nosso cérebro, Johnny, ele tem uma forma muito interessante de materializar as coisas. Não só em sintomas, mas de atitudes também, né? Eu preciso fugir disso, aí às vezes o cérebro entende, eu preciso fugir daqui. E aí o ato acontece, né? Eu preciso sanar isso.
talvez o fugir de algum lugar seja até uma opção boa em relação à morte, que existe a ideação suicida muito presente em quem sofre com depressão. Uhum. Então, por isso que a gente fala. Eu falo, doutor, porque um caso de suicídio que aconteceu com uma pessoa que na verdade é jovem, né? Ela é jovem, e o que acontece? Ele planejou tudo, depois foi ficar isolado, sabe? E aí, só que ele nunca dava indícios de que ia fazer aquilo, né? Nunca dava indícios. E a gente acha que às vezes você pode impedir alguma coisa, mas parece que ele projetou tudo direitinho ali para ninguém ficar sabendo, sendo isolado, né? E o suicídio tem dessas coisas. Às vezes você não tem como você identificar os traços, né? Às vezes você não leva nem a sério o que a pessoa está falando, né? Porque às vezes é absurdo, né? E esse caso, o jovem, ele maquinou tudo, foi para um lugar, então, aí cometeu suicídio, né? Eu fico pensando, gente, realmente é muito sério. É muito sério. Dá para brincar com uma coisa dessa, viu, doutor? Sinceramente. Quando a gente, normalmente o nosso médico fala que o pensamento é o ensaio da ação. Tá? Então, né, a depressão, né, algumas não necessariamente passam por isso, como a depressão em comorbidade com a ansiedade, a depressão agitada, ela tem energia para suicidar e é bem complicadinho isso. Mas uma coisa que eu tento combater sempre, que eu falo no meu canal, é o uso indiscriminado da medicação sem que se tenha, óbvio, sido passado por um profissional especializado, né, e sem um acompanhamento psicológico. Esse jovem, por exemplo, que faz uso de medicamento, e infelizmente eu ainda vejo muitos profissionais agirem dessa forma e falar assim, olha, toma só o medicamento que resolve, não tem por que você fazer o uso da psicoterapia. Né? O medicamento, gente, é importante salientar que ele vai cuidar dos sintomas físicos. A depressão ela é composta de sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os sintomas psicológicos, só quem vai poder cuidar disso é o psicólogo, de preferência, óbvio, um psicólogo especializado no tema. Né? E, doutor, mas veja bem, né? Como que vai acontecer de eu me consultar com um psicólogo se está tudo fechado? A própria psicologia já vem se adaptando a isso, através das consultas online. Essas pessoas precisam falar, essas pessoas precisam trabalhar suas emoções para que elas ressignifiquem tudo isso que vem passando, para que elas descubram sim que elas têm limites, elas têm, né, aspectos, né, que não são tão agradáveis assim, mas podem se esculpir de uma forma muito mais bela. Né? Então, Johnny, quando você fala isso, né, de planejar, um outro aspecto da depressão é essa pessoa do fugir até, um dos aspectos é essa pessoa não se sentir apta a viver naquele ambiente, ela se sente um peso para os pais, um peso para aquela comunidade, e aí, como eu te falei, às vezes o ato de fugir seja até um pouco saudável. Olha só que absurdo eu falar isso, né? Mas muitas vezes, quando essas pessoas têm esse sentimento ao máximo, eu acho que eu não sirvo para ficar perto de ninguém, né? Eu sou um nada. Talvez não seria tão interessante eu estar aqui no meio dessas pessoas que vivem tão bem, né? Como é que eu não consigo viver bem comigo? Né? Então é importante salientar isso. Okay. Um outro ponto, não sei se dá tempo ainda de falar sobre isso, é que muitas pessoas confundem o luto com a depressão. Por favor. Então, quando a gente fala de luto, a gente precisa entender, né, que o luto ele está muito relacionado a esse objeto de perda. E quando falamos de luto também, não necessariamente quer dizer apenas a perda de alguém importante em nossas vidas. Luto é qualquer relação de perda. Né? Eu perdi meu emprego, eu perdi um relacionamento, eu perdi uma condição social da qual eu tinha, está sempre relacionada à perda. E o objeto e a causa desse sofrimento vai ser sempre esse objeto. Né? Eu queria... Né? Eu poderia ter sido melhor para aquela pessoa, para aquele relacionamento. Eu poderia ter sido melhor para o meu trabalho. Então,
é necessário entender para onde o nosso pensamento está sendo direcionado. Se normalmente ele é direcionado para esse objeto, está muito envolvido com o luto, tá? Quando o pensamento é direcionado muito mais para si, aí já envolve questões de depressão. Diego, existe um prazo para o luto? Não, não existe prazo para o luto. Mas é necessário viver muito bem esse luto, sentir tudo isso, é doloroso, para que você também comece a saber conviver com essa falta que foi colocada na sua vida. Se a gente tenta, né, camuflar tudo isso, suprimir tudo isso, esse luto sim pode virar uma depressão. Então, Diego, partindo do que você mencionou aí, dessa questão do luto, é por isso que muitas vezes eu já me deparei com determinadas situações quando eu trabalhava na emergência, e que a gente sabe, receber uma notícia que algum ente querido faleceu não é essa notícia boa, né? Com certeza. E aí, algumas pessoas solicitavam ao médico plantonista para poder passar uma medicação. Mas essa medicação, eu vi vários profissionais dizendo que, muitas vezes, deixe ele no luto. Porque aquela medicação, é como você também mencionou aí, ela pode camuflar, né? Então, Exatamente. É que pode, futuramente, como você deixou bem claro para todos nós, uma futura até depressão, né? Uhum. Pois é, seu Jorge. Ô, Jorge, deixa eu falar aqui, ó. O Fran tá aqui, ó. Relatar suicídio é algo muito ruim, né? Sim, Fran. Tem um shopping em Ribeirão Preto que é praticamente um suicídio por semana. As pessoas fazem vídeos e compartilham sem pensar. É outra coisa aí, né? Eu não sei por que o pessoal tem que compartilhar vídeo, às vezes tem que encher isso. Eu acho que isso influencia, eu acho que isso não realmente não acrescenta em nada, viu, Jorge? O Léo Lima diz que a depressão é seríssima. Nunca devemos desprezar as pessoas que passam por isto. Muito bem. Eduardão já chegou, viu, Jorge? Tá por aí. Parabéns. Antes de você falar, Diego, o Eduardo aí, boa noite para Eduardo Campos, que sempre participa aqui de nossas lives, a Fran Baixo também, e a Léo Lima, Johnny Costa, é minha mãe, Alessia Alves Lima. Ah, tá corrigido. Dona Alessia, me desculpe, Dona Alessia. Tá corrigido. Brilhante a sua participação, Dona Alessia. Tá? Pronto. Tá aí. A gente chega, né, trocando as bolas, né? Imagina, Dona Alessia, eu estou diante de um especialista, de um doutor, um psicólogo, né? Jorge Wellington tá aí, né? E eu vou trocar as bolas aqui? Não, pronto. Tá corrigido. Um abraço pra senhora. Ai, ai. Vamos falar, Diego. Não, dá os parabéns para não sei se é senhora, né? Vou falar Alessia, que não vou nem distinguir se é. Mas enfim. Alessia, parabéns, é por aí mesmo. A gente não pode diminuir o sentimento de ninguém. Muitas vezes, quando alguns pacientes chegam lá no consultório, né, eles falam assim, não vou falar sobre isso não, que é besteira, é coisa tão pequena. Mas é necessário entender que a nossa dor, somente nós que podemos dimensionar de fato, né? A gente não pode comparar as nossas experiências com as experiências de outras pessoas. E isso precisa ser trabalhado. Às vezes o que é besteira, quando a gente explora, a gente percebe que tem algo muito maior. É como um iceberg, né? A gente enxergou aquela pontinha ali, mas quando a gente explora, a gente percebe que tem algo muito maior ali por trás. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Acredito que tanto direto com a depressão, mas nós que trabalhamos aqui com a informação, eu e Johnny Costa, todos os dias, alimentando o website, aqui também transmitindo essas informações de vários assuntos que nós transmitimos através aqui do Bate-Papo na Siri, e me chama a atenção que muitas vezes, as matérias que é direcionada a crimes, e crimes pesados mesmo, as pessoas tendem a olhar mais o que é isso aí, por que isso acontece, como é que a psicologia ela lidar com isso, como é que explica essa situação?
Tudo que envolve a finitude, né, ela atrai, porque a gente não sabe muito o que está por trás disso, o que motiva, né, e é muito mais fácil, por exemplo, quando a gente entende, né, que existe alguém ali que está sendo julgado, algo do tipo, a gente volta esse olhar. Talvez seja até um pouco polêmico o que eu vou falar, é muito mais fácil a gente olhar para a vida do outro e descobrir, puxa, que bom, o outro também tem defeitos piores do que os meus. Ufa, né? Eu não vou para o inferno, a outra pessoa é que vai. Né? E às vezes o céu e o inferno está dentro de nós, e às vezes isso atrai a atenção de muitas pessoas. Eu não tenho ainda um estudo especializado nisso, né? Vale a pena salientar que nós, psicólogos, também temos nossas limitações em relação a determinados assuntos, né? Então, isso ainda não está dentro do meu foco, esse estudo relacionado a essas motivações por essas notícias, mas está sim, pode estar muito bem relacionado a isso que eu acabei de falar. Johnny Costa. Pois é, vamos para a saideira, viu, doutor? Mas a gente vai para a família, né? Eu não falei da família de Jorge, agora Bruno Freitas de Aquino. Aqui é família unida. Família unida resolve tudo unido. Aqui é assim. Não tem não, né? Olha só, e hoje é sexta-feira, né? Olha a pergunta que o Bruno faz, né? Essa é de casa. Jorge, já que está no final da live, vai uma pergunta ao doutor Diego. Olha só. O que fazer, doutor, com um irmão mais novo que demora de visitar seu irmão mais velho? Me diga aí. Então, Me diga. Ficou pesado. Então, Bubu, é amor mesmo à família, né? Talvez muito mais uma questão de responsabilidade implícita aí por ser um profissional da área de saúde, né? De resguardar essa família, a mãe, os irmãos, né? De um possível contágio, né? Então, talvez a distância seja física, né? E emocional também, eu sinto muita falta, né, de estar, né, com os meus familiares, né, aí em Ipirá. Né? Gostaria de aproveitar o espaço, né, para mandar um abraço para minha mãe, para meus irmãos aí. Meu pai também está assistindo, que mora em outra cidade. Né? Então, assim, a saudade, ela é quase insuportável, mas a responsabilidade que nós profissionais da saúde temos que ter com relação aos nossos tem que ser muito maior, né? É melhor conviver com uma falta passageira do que uma falta permanente. Pois é, e ele diz aqui, Johnny, tá vendo como deixar um psicólogo todo vermelho? Já sei, Bruno. Tá vendo aí? Mas, Jorge, nós estamos já, não é, com o pé já atrasado, né? Não posso nem falar em atrasado. Hoje a gente está com um tempinho avançado, né? Eu perdi, não é, as informações, as dicas aqui que são muito importantes. A gente que lida com o público, lida com pessoas, né? A gente precisa dessas orientações, viu, Diego? Muito sério que você colocou aqui. Essas orientações vai servir para gente, para alguma pessoa que a gente conheça, para um amigo, para um familiar. Então é muito bom a gente estar tocando nesse assunto, não é, Jorge? Com certeza. E desde já, Diego, nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no programa Bate-Papo na Ciri. E o Diego aí, que é psicólogo e também neuropsicólogo, né? Ouvimos aí essa noite aí com ele, esse bate-papo descontraído. Lembrando que Diego também é um dos colunistas lá do Ipiracity também, né, Johnny? Então, você pode chegar lá, acessar o ipiracity.com, vai lá na parte de colunista que você vai ver lá os artigos de Diego, né? Então, desde já, nós agradecemos mais uma vez, iremos ter, com certeza, outro encontro aqui no Ipiracity, vamos marcar uma data, e fica as suas considerações finais, Diego. Olha, mais uma vez, acho que a satisfação também é minha, né? Participar, ser convidado mais uma vez por esse time aí, o Johnny e o Jorge, que cuidam desse espaço que é de extrema relevância
e que eu percebo que vem crescendo cada vez mais. Então, eu me sinto muito honrado em poder participar desse espaço de vocês. E o que eu posso falar aqui como um texto final é: vivam uma vida mais saudável, né? Saibam dividir suas atividades, né? Saibam viver um pouco mais, né, sozinho também, mas com suas famílias. O fato de vocês estarem isolados não faz com que vocês se limitem. Às vezes as limitações são muito aqui em nossa mente, tá? E trabalhem suas angústias. Quando precisarem de psicólogo, tenho certeza que Ipirá tem um corpo de profissionais de psicologia muito bons, né? E hoje em dia a tecnologia ajuda muito na procura de uma ajuda de um psicólogo, né? Hoje as consultas, inclusive lá na clínica, 90% delas já estão sendo feitas por videochamada. Então isso facilita o acesso à psicologia de pessoas não só daqui de Salvador, mas de Ipirá, né, de outras cidades circunvizinhas, do Brasil inteiro, tá? Então, o que vocês precisarem, vocês que estão nos assistindo, podem entrar em contato nas minhas redes sociais, né? Podem acessar lá o Instagram @psicólogo Diego F_Aquino, né? O meu WhatsApp é o 71987010636. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, e até mesmo saber das condições das consultas que são feitas de forma online, pode entrar em contato que eu fico à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Johnny Costa. Ok, agradecer a você mais uma vez por esse profissional e por ser um colaborador do Piracity, que você muito inteligente, né? Não está falando, mas é muito inteligente, estudioso, sabe? A gente precisa disso. A gente agradece você compartilhar seu conhecimento, sua experiência, a sua visão como profissional para todos nós. A gente leva para a nossa família, para os nossos amigos, como eu já falei. Agradeço, lembrando também, digo, que essa live vai ficar disponível no canal no YouTube do Ipiracity, vai ficar lá disponível para o pessoal ir lá, tá? Inclusive, depois você pode ficar aí na live dando seus dados, seu telefone, como você colocou aqui, tá? O pessoal vai estar vendo e entrando em contato, porque é muito importante. Desde já, eu agradeço de coração essa participação de hoje, viu? E o Gilmar, Jorge, já deu hashtag aqui, ó. Agora vamos para Bezel. Eu aguentei alguma coisa dessa. Depois da Vamos consulta... curtir o umbu de Bezel, rapaz. Aí, ó. Vamos lá, Jorge. Então, nós agradecemos essa noite aí a presença de todos vocês que participaram aqui no programa Bate-Papo na Ciri, e recebemos aí o doutor Diego Aquino, psicólogo e neuropsicólogo. Agradecemos mais uma vez, lembrando que dia 8, na segunda-feira, estaremos recebendo Manuel Ito, no dia 9, na terça, Carlinhos Baiano, como pré-candidato a prefeito. Na quarta, receberemos Arlete, do sindicato. Na quinta, Binho de Vavazinho. E na sexta, Rafael. Então, nós agradecemos a todos vocês e tenham um ótimo final de semana, uma boa noite. E agora, hashtag Bezel. Vamos para Bezel. Sextou. Boa noite. Boa noite.